Foi. Então, pessoal, bem-vindos a mais uma oficina da Colincamp. Agora é a oficina intitulada Web Scrapping. Então, tudo que está relacionado com isso, o Gustavo vai explicar agora. O Gustavo é o nosso aluno que deve estar no oitavo período, no sétimo período agora? Estou no oitavo, professor. No sistema está sétimo, mas estou no oitavo. Está no finalzinho, já logo se forma. E é um grande orgulho tê-lo aqui, que é um dos nossos alunos mais preeminentes que a gente tem, né? Então, Gustavo, fica à vontade. O palco é seu e qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Beleza, professor. Muito obrigado. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. É um prazer ter vocês aqui para a minha oficina de Web Scrapping. Como o professor falou, eu sou o Gustavo, eu sou acadêmico do oitavo período aqui da UTF. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o Web Scrapping. Como vocês já estavam na oficina, né, anterior, que era sobre iniciação científica, a gente já teve uma introdução do que se trata esse Web Scrapping, né? Se alguém puder confirmar para mim se está aparecendo aí a apresentação, então, os PDFs. Se alguém puder confirmar para mim. Beleza, muito obrigado. Então, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre o que é o Web Scrapping, né? Extraindo dados de sites web. Eu sou o Gustavo, para quem tiver interesse, depois no GitHub, se alguém quiser acesso a algum repositório dos que eu tenho lá, eu tenho alguns sobre Web Scrapping também, pode entrar em contato comigo, tá? Que a gente troca uma ideia lá, eu tenho alguns repos lá sobre o Web Scrapping. Bom, uma visão geral sobre o que é o Web Scrapping, que a gente já comentou antes na outra oficina. Então, o Web Scrapping é uma técnica de programação que permite extrair informações de websites. Então, assim, de uma maneira geral, a tradução de scrapping é como uma tradução literal, é raspagem, né? Então, a gente raspa conteúdos de websites. Então, por exemplo, eu posso entrar lá no site do governo e raspar as informações que tem sobre o portal da transparência, por exemplo. Eu quero saber quais que foram os gastos esse mês. Vou lá, faço um script que vai lá e vai raspar todas essas informações para mim. Tá, mas para que extrair essas informações? Qual é o motivo que alguém ou alguma empresa teria para fazer a extração dessas informações de uma página web? Então, a gente vai transitar esses dados de não estruturados, que são os dados que a gente tem em uma página web. A gente vai ver um pouquinho sobre HTML, tags HTML aqui na nossa oficina, mais para frente. Mas, basicamente, a página web ela é composta por uma estrutura HTML, tags HTML. Então, se existe uma tabela, vai ter lá uma tag table. Então, assim, são esses dados assim, que não estão estruturados nesse primeiro momento, para quem precisa das informações em si, mas a gente consegue raspar essas informações da tabela e, usando alguma plataforma, alguma ferramenta que a gente vai ver aqui, o Python, a gente pode tratar esses dados. Então, a gente vai trabalhar com eles para transformar isso em dados estruturados. Então, aquilo em um primeiro momento, que era só umas informações numa página web, agora a gente consegue trazer para a gente, né, e ver essas informações de uma maneira diferente, exportar para uma planilha do Excel. Enfim, existem N jeitos de trabalhar com essas informações posteriormente. Então, quais que são os objetivos da nossa oficina? Primeiro é compreender o conceito Web Scrapping, como e quando podemos aplicá-lo. Então, a gente vai dar uma olhadinha ali como que a gente pode tá aplicando essa técnica, quando que a gente pode aplicar essa técnica, que não tem momentos que não é legal da gente estar usando ela, tá? É bom a gente sempre focar aqui na nossa oficina que o que a gente está fazendo aqui é para fins de estudos, somente. A gente não está fazendo isso aqui de maneira técnica, profissional, não é para nenhuma empresa, é só para fins de estudos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente trabalha ali com web scrapping para, né, não acarretar problemas, né? Então, a gente vamos ver o conteúdo, mas vamos com calma para não ter possíveis problemas. O segundo objetivo da nossa oficina é dominar conceitos básicos da linguagem de programação Python.
Eu não sei se todos os acadêmicos aqui já viram um pouco sobre Python. Eu sei que o Bruno já viu, o professor Welton é um programador excelente em Python, né? E vou até chamar um pouco da responsabilidade de estar programando em Python aqui. Mas Python é uma linguagem de programação bem legal e ela não tem uma sintaxe tão pesada, né? Então ela é um pouco mais fácil de trabalhar com ela. Não usa, né, o ponto e vírgula como a gente é acostumado a ver no C, que a gente acaba trabalhando em estrutura de dados no curso. A gente vai ver um pouquinho sobre essa linguagem de programação. E o nosso terceiro objetivo é ser capaz de criar um projeto base para extração de dados da web e ordená-los. Então, nosso terceiro objetivo é basicamente criar um script de web scraping. A gente vai criar um projetinho usando Python para fazer um web scraping em uma página da internet, né? Beleza. Então, pessoal, a gente vai precisar instalar algumas ferramentas que a gente vai utilizar para estar trabalhando com o nosso script. A primeira ferramenta que a gente vai precisar é o PyCharm. Para que serve o PyCharm? O PyCharm é uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado. O que esse ambiente de desenvolvimento integrado proporciona para a gente? Ele proporciona que a gente possa escrever o nosso código e compilar nesse mesmo local. Ou seja, eu escrevo um script e consigo executar ele tudo dentro dessa plataforma. Aí tem outros requisitos, né? outros quesitos que a IDE proporciona para a gente, que é o destaque da sintaxe e essas outras questões. Então, a plataforma que a gente vai estar usando, a ideia que a gente vai estar usando é o PyCharm. Boa tarde para o professor Paulo, que acabou de chegar. A gente vai estar usando o PyCharm. Tem duas edições aqui. Eu estou usando essa Community. É só vir aqui e clicar em baixar. Ele já vai começar a fazer o download. Eu não sei como está agora a situação, mas antes de eu formatar a minha máquina, eu vou cancelar porque eu já tenho a ideia instalada. Antes de eu formatar a minha máquina, eu tinha a licença de estudante do PyCharm. Então, assim, a gente que é estudante da Federal, especificamente ali do curso de licenciatura em informática, a gente tem algumas licenças que a gente consegue por ser estudante. Então, a JetBrains é uma empresa, né, que ela acaba liberando algumas licenças para nós que somos estudantes. Isso não acontece só com a JetBrains, né? Ela tem várias ideias aqui, mas isso acontece com outros softwares também. E é interessante que a gente vá atrás, porque são plataformas muito legais, que a gente, às vezes, nem sabe que existe. E daí, quando a gente descobre, vai lá e tem só o plano pago. A gente, como estudante, muitas vezes tem a licença gratuita. Se vocês perguntarem para os professores, eles vão saber indicar aí quais são as plataformas que têm essas licenças. A JetBrains tem muito disso. Pelo menos antes, quando eu usava com mais frequência ela, tinha bastante disso, de liberar a licença de estudante para a gente. Beleza, se alguém estiver acompanhando, né, estiver fazendo passo a passo, faz primeiro o download e depois que terminar o download, só clica para instalar e faz a instalação padrão mesmo, só dando um próximo ali, seguindo os passos padrões que a ideia vai pedir. Beleza. Então, seguindo o primeiro objetivo do nosso curso, vamos ver aí o web scraping. Quem e para quê, né? Quem que usa o web scraping? Para que a gente usa o web scraping? A gente viu antes ali um pouquinho, daqui a pouco eu vou pedir para o Bruno fazer a contribuição dele, sobre o web scraping, né? Como que a gente pode usar isso dentro da iniciação científica. Mas saindo do meio científico, quem que usa? Para que as pessoas usam o web scraping? Então, empresas que se voltam para a mídia. Por exemplo, eu tenho uma empresa de mídia que eu sempre preciso estar atualizado, saber quais que são os principais assuntos do momento. Esse tipo de empresa provavelmente trabalha com web scraping, vai lá e faz a raspagem dos dados para saber quais que são os principais assuntos do momento. Então, ela não vai ter uma fonte só, ela pode ter N fontes, onde ela vai e faz essa raspagem do conteúdo. Então, o que é basicamente essa raspagem?
pegar aqui o exemplo da página da nossa semana acadêmica. Se eu vier aqui e dar um Ctrl S para salvar, isso daqui já é o início de uma prática de web scraping. Por quê? Porque eu vou estar fazendo o download do fonte, né? Vou estar baixando a página web, que é o conteúdo não estruturado, e depois, com alguma ferramenta, eu posso estruturar esse conteúdo. Isso também é uma parte do web scraping. Não deixa de ser uma prática. Existem vários meios para a gente trabalhar com web scraping. Não é o que a gente vai ver aqui hoje, mas essa prática de salvar, fazer o download numa página web, também é um web scraping. Bom, então se a gente vier aqui na nossa página, né, da nossa semana acadêmica, a gente pode vir com o botão direito e inspecionar. Quando eu cliquei em inspecionar, a gente vai abrir a ferramenta desenvolvedor do Google, né, do Chrome, que ele fornece para a gente. E aqui vai ter o código-fonte da nossa página web. Bom, eu acredito que muitos de vocês já tenham visto isso daqui, o inspecionar elemento, né? Acredito que para muitas pessoas não é um segredo, é algo bem conhecido já. E esse código-fonte aqui, que é o HTML, que é o que a gente precisa, que a gente quer para poder fazer as raspagens das informações. Por exemplo, aqui embaixo, se eu vier aqui, ó, posso clicar aqui no mousezinho, aqui no canto superior esquerdo, e vir aqui, ó, selecionei a tabela. Eu vou ver que ele já me jogou aqui, ó, para uma section. Essa section é onde tem todo o conteúdo da nossa semana acadêmica. Então, eu poderia muito bem fazer um script que vem aqui e raspa todo esse HTML para mim saber qual é o conteúdo da semana acadêmica. É basicamente assim que a gente faz o web scraping, dessa abordagem que a gente vai ver hoje. É basicamente assim que algumas empresas acabam trabalhando com o web scraping, fazendo essa raspagem. Existem outros, como eu falei, existem outras abordagens, mas a gente vai ver essa daqui hoje. Então, assim, as empresas fazem isso por vários motivos. Um deles, né, pode ser meramente para conseguir umas informações que façam parte do meu conteúdo, e outras que são mais da área de negócio, que é eu poder ir lá na página do meu cliente e raspar todas as informações, como, por exemplo, quais são os valores dos produtos deles, quais são os planos que a página oferece. Assim, existem técnicas e técnicas, mas existe a ética também, né? A gente tem que cuidar um pouco com essa prática do web scraping para a gente não se complicar depois. Mas, sim, basicamente, isso daqui é uma das abordagens que a gente pode fazer utilizando o web scraping. Existem dois termos que andam juntos, né? Que é o web scraping, o primeiro, que é o que a gente está vendo aqui, e o web crawling. Pessoal, a gente já vai entrar na parte prática, tá? Só estou fazendo essa introdução aqui para a gente entender o porquê do web scraping. Bom, o web crawling, ele é um conceito que anda muito junto com o web scraping. Eles têm pequenas diferenças, né? Enquanto o web scraping se volta mais para a raspagem do conteúdo HTML, o crawling se volta mais para a parte de rastreamento. Então, assim, o que eu, o Bruno e o Juliano fazíamos, por exemplo, no projeto que a gente trabalhava fazendo web scraping, a gente pode dizer que a gente fazia o crawling também. Por quê? Porque a gente fazia o rastreamento de páginas do GitHub. Então, a gente ia lá, abria, né, pesquisava um conteúdo. Assim, a gente vai ver na prática, depois fica mais fácil. Mas, basicamente, a gente tinha um script que abria uma página web, pesquisava um conteúdo no GitHub e a gente salvava todos os links e informações relevantes do repositório. Por exemplo, o link, quem eram os contribuidores, quantas estrelas tinham, é basicamente isso. Então, Bruno, se tu quiser dar uma introdução aí, dar uma palhinha do que, como a gente trabalhava, o que tu achou, né, contribuir aí com a gente, fica à vontade. Obrigado, Gustavo. Bom, então, basicamente era isso que a gente fazia, né? Esse script aí levou tempo, o Gustavo foi o que mais botou a mão na massa mesmo, né? Ele estava ensinando mais pra gente ali, pra mim e pro Juliano, que a gente estava no começo. Esse script que ele fez, a gente executava ele no PyCharm, né? Utilizando o Selenium, que é uma ferramenta de busca. Então a gente deixava ali buscando ali um tempo, né? Como tem muitos repositórios do GitHub, por exemplo, de IoT, tinha milhares, né?
deixava buscando ali, fazia o script e deixava buscando essas informações, ID, ano de lançamento, os erros, os commits, né, Gustavo? A gente pesquisava bastante isso. Para daí depois a gente ter esses dados, e o que a gente fazia com esses dados? Eu tirava gráfico, para posteriormente a gente ir colocando nesse artigo, né, que a gente está terminando. Era isso praticamente, mas claro, houve muito aprendizado por trás. A gente teve que aprender a utilizar o R Studio para fazer esses gráficos. Eu tive que aprender um pouco de Python também, né, que a gente usou. Mas é por aí, né, Gustavo? Sim. Show de bola. Obrigado, Bruno, pela tua contribuição. Então, esse é um exemplo prático de como a gente pode usar o web scraping, né, e o crawling dentro da pesquisa, né? Então, a gente fez um rastreamento, né? A gente mensurou o nosso conteúdo usando o web scraping e o web crawling, como o Bruno falou. Esses dados que a gente raspava, que a gente conseguia do HTML, era tudo armazenado dentro de um banco de dados. A gente usava o SQLite, armazenava todos esses dados lá dentro. Então, o que o nosso script fazia basicamente? Ele ia no GitHub, abrir o GitHub aqui, essa guia aqui. Abrir o GitHub, por exemplo, fazia uma pesquisa IoT. Essas aqui são as pesquisas. Ele vinha, abria o repositório e raspava as informações. Que tipo de informação ele raspava? About, raspava quantas issues, né, quantos problemas foram abertos. A gente raspava quantas estrelas um repositório tinha, que na área de programação é muito importante quantas estrelas um repositório tem, que a gente consegue mensurar ali mais ou menos qual que é a usabilidade desse repositório, vamos dizer assim. Quanto mais estrelas, significa que o repositório está se dando melhor, né? Então, por exemplo, a gente pode procurar o repositório do React aqui, que é o framework, a biblioteca lá disponibilizada pelo Facebook. A gente vai encontrar quantas estrelas ele tem. Então, assim, é como se fosse uma avaliação do repositório dentro do GitHub. A gente raspava os contribuidores. Então, esse tipo de informação que a gente achava que era viável, né? Achava que era viável para pesquisa, a gente raspava. Pode falar, Bruno. Eu só queria ver contigo se tu conseguiria buscar aquele script que a gente fez em conjunto. Acho que você consegue no GitHub, né? Para mostrar ali o... Tinha quantas linhas aproximadamente? Tinha umas 200 linhas de código? Eu não me lembro quantas linhas de código tinha, mas eu nem sei se eu tenho no meu GitHub se está no meu GitHub ou se está no grupo de pesquisa. Acho que está no grupo de pesquisa. Bom. Telagir, né? Bartlock. Aqui, eu acho que é esse código aqui. É esse daqui. Tem o mining, daí tem o mining SQLite, que era do banco de dados, né? Beleza. Então, pessoal, esse daqui é um dos scripts que a gente usava, né? A gente faz parte do grupo de pesquisa Intel Agir. E aqui tá os contribuidores. Esse aqui sou eu, esse daqui é o professor Michel, para quem tiver interesse no GitHub também. github.com/Michel Albônico. E esse daqui era um dos códigos, né, um dos scripts que a gente usava para fazer essa raspagem. É claro que de primeira, assim, vai parecer algo assim um pouco abstrato. Como que funciona isso, né? Então, olha só, aqui a gente tinha esse link que a gente queria que ele abrisse para a gente. Então, ele basicamente abria esse link com base num array de informações que a gente tinha. Por exemplo, esse search aqui, ó, tem Minerium e minério. Então, se eu digitar Minerium aqui no final do GitHub, ó, ele já abriu a página do GitHub fazendo essa pesquisa para mim. Eram alguns atalhos que a gente usava. A partir disso, a gente fazia a raspagem dos repositórios. Então, se alguém tiver interesse depois também, pode entrar em contato comigo ou com o Bruno, que a gente libera o acesso ali para estar clonando o repositório sem problema nenhum, tá? Então, pessoal, o nosso tempo é curto, né? Eu vou dar uma corridinha aqui na parte teórica. Então, basicamente, essa é a função do web scraping, algumas aplicações dela, né? Como o Bruno colocou ali, a gente ia usar isso, a gente usa isso para o nosso artigo. Então,
através do Python, conseguiu N informações que depois podem virar gráficos, dados quantitativos dentro de um artigo. Uma outra aplicação muito importante do web scraping é o SEO, que é o Search Engine Optimization, que é basicamente uma plataforma, assim, o SEO é como se fosse um índice para a gente indicar a otimização da nossa busca. Então, existem algumas plataformas, como, por exemplo, o Moz, que ele faz uma análise, né, do teu site e ele vai dizer o quão viável, ele vai trazer algumas métricas ali para o teu site, do teu site, né? Então, assim, são ferramentas que se usam, né, de algumas práticas parecidas com o web scraping, o web crawling, para dar métricas para a tua ferramenta. Então, assim, eu tenho esse meu site aqui, eu quero saber qual que é a indexação dele no Chrome. Por exemplo, se eu pesquisar Salinho TFPR Francisco Beltrão, primeiro vai aparecer a página da UTF, depois da UTF de novo, e aí, por terceiro, vai aparecer efetivamente o site da Semana Acadêmica. Então, assim, eu conheço pessoas já que fizeram scripts para simplesmente saber, eu quero saber em qual indexação, né? Se está na primeira página do Chrome, se está na 10ª página do Chrome, em qual dessas páginas está o site da minha empresa. É um tipo de aplicação também. Bom, deixando um pouquinho dessa aplicação de lado, né? Agora que a gente já viu um pouco sobre o web scraping, sabe algumas aplicações dele, vamos trabalhar um pouquinho no nosso código. Para quem já tem, né, o ambiente instalado, show de bola, se quiser acompanhar junto a construção do código. Quem não tem, né, pode acompanhar igual aqui, que a gente vai construindo junto esse código. Então, pessoal, essa daqui é a IDE. Esse daqui é o PyCharm, que é a IDE que a gente vai usar, o nosso ambiente de desenvolvimento. Eu vou vir aqui, eu já tenho alguns projetos criados aqui, algumas pastas também, que é efetivamente para alguns testes que eu fiz antes aqui do nosso projeto, né? Então, assim, a gente vai precisar de algumas outras coisas antes da gente fazer efetivamente o nosso código. Conforme a gente for construindo o código, vocês vão ver que alguns conceitos ainda vão ficar um pouco abstratos. Para algumas pessoas ainda é tudo novo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão ou pode abrir o microfone. Se tiver alguma contribuição também, fiquem à vontade, né? Vamos construindo junto aqui o nosso projeto. Eu não sei se vocês lembram, mas antes o Juliano falou sobre o WebDriver. Então, o que é o WebDriver que a gente precisa? O WebDriver é como se fosse um programinha que vai proporcionar ao nosso script abrir no navegador e executar comandos. Então, assim, ele basicamente é um driver, né, efetivamente, que a gente vai chamar dentro do nosso código e ele simplesmente vai fazer tudo que a gente vai mandar. É como se fosse uma biblioteca em uma linguagem de programação. Então, mas ele é necessário para que o nosso código possa funcionar. Sem ele, não tem como o código funcionar. Então, como que a gente faz para fazer o download disso? Do Chrome, a gente pode seguir esse link, chromedriver.chromium.org/downloads, e vai ter algumas versões aqui. A gente precisa da versão que é compatível com o nosso navegador, senão não funciona. Na verdade, às vezes pode funcionar, mas pode dar alguns problemas, instabilidade, o que é bem comum. Então, como que a gente faz para saber a versão do nosso Chrome? A gente abre uma nova guia, vem ajuda sobre o Chrome. Aqui vai aparecer a versão do Google Chrome, versão 92. E tem alguns números aqui depois do ponto, que são importantes conferir. Aí você vem aqui, pode, por exemplo, vou pegar essa daqui, e vem e faz o download de acordo com a sua plataforma, Linux, Mac ou Windows. Daí é só clicar que ele vai fazer o download. Beleza? Eu já tenho o download, já extraí, e também já importei ele dentro da nossa IDE. Então, se vocês olharem aqui, tem o chromedriver.exe dentro da nossa pasta. Esse é o Chrome Driver que a gente acabou de ver
que dá para fazer o download. Então, ele é parte essencial do nosso projeto, para que ele possa funcionar. Beleza. Depois, a gente já tem o Chrome Driver instalado. Agora, a gente vai começar a preparar o nosso ambiente para a gente escrever o nosso script. Como que o nosso script funciona? Ele depende de algumas bibliotecas que a gente vai utilizar. O Python ele tem bastante bibliotecas e isso acaba encurtando o nosso trabalho e também a curva de aprendizado. Porque eles fazem todo o trabalho duro para a gente. A gente não precisa ficar botando muito a mão na massa, efetivamente trabalhando com o dado ali a baixo nível, né? Até porque o Python é uma linguagem bem abstraída, né? Uma linguagem de alto nível. Então, a gente vai utilizar algumas bibliotecas para tá desenvolvendo nosso código. A primeira delas é o Requests2. Como que funciona para instalar uma biblioteca no Python? A gente vai usar o gerenciador pip, que é esse primeiro aqui. Ah, tá, beleza. Eu tenho o pip instalado já. Geralmente, quando a gente baixa o PyCharm, que a gente instala ele já vem com basicamente tudo configurado para a gente. Já vem com o Python e com o pip instalado. Por isso que eu prefiro usar o PyCharm. Ele já vai, né, deixar o nosso ambiente pré-pronto para a gente trabalhar. Beleza, considerando que a gente tem o PyCharm, tem um ambiente pré-pronto já para a gente trabalhar. O que a gente faz agora? Como que eu instalo? Beleza, a gente pode vir aqui, né, criar um novo arquivo. Eu vou criar aqui, ó, new file. Eu vou chamar de aula oficina.py. .py, que é a extensão do Python. Beleza, criei um novo arquivo. Esse arquivo é onde eu vou escrever o meu script. Como que eu instalo agora as bibliotecas que eu preciso? Se a gente vier aqui embaixo, vocês vão ver que está escrito terminal. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Eu acredito que esteja. Tem uma abinha chamada terminal. A gente clica nela, eu vou aumentar aqui o tamanho. A gente vai ver que vai abrir efetivamente um terminal, parecido com o CMD do Windows ou o terminal do Linux, do Mac. Como que a gente faz para instalar a biblioteca? Pip install requests2, por exemplo. E eu vou rodar essa instalação. Beleza, ele está dizendo aqui que instalou. Existem outras bibliotecas que a gente vai usar também. Por exemplo, o Pandas. O Pandas e o Beautiful Soup duas bibliotecas que eu queria dar um pouco mais de atenção aqui, que são duas bibliotecas muito, muito legais que tem no Python e que a gente não precisa usar elas somente nessas situações aí do web scraping. Existem N situações que dá para usar elas e são duas bibliotecas bem legais. O Pandas, então, ele ajuda a gente a organizar e armazenar os dados. Então, para a gente instalar ele, pip install pandas. Vem aqui, pip install pandas. Coloquei, ó, requerimento já satisfeito. Eu já tenho essa biblioteca instalada, então, sem problemas. Eu já tenho todas essas bibliotecas instaladas. Então, assim, se alguém precisar depois de acesso a esses slides, pode entrar em contato comigo ali pelo Telegram, que eu passo, sem problema nenhum. A gente vai precisar dessa biblioteca LXML. Vamos precisar da Beautiful Soup 4. Para que a gente precisa dela? Porque é ela que vai ajudar a gente extrair os dados do arquivo, do conteúdo HTML que a gente tem. Então, a gente foi lá, entrou no site, raspou todos os conteúdos da tabela, só que agora eu raspei todo esse conteúdo, só que o conteúdo veio todo em HTML para mim, cheio de tag HTML, table, th, tr, td. Como que eu vou extrair esses dados de lá? Então, a gente vai usar o Beautiful Soup para fazer isso. É uma biblioteca bem interessante, bem legal. E, por último, o Selenium. O Selenium, a gente está aqui, ó, Selenium Python. A gente pode entrar aqui no primeiro link. Vamos colocar em português para facilitar a nossa vida. Essa daqui é uma página, né, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Selenium, né? É bem fácil de encontrar, né, esses conteúdos hoje em dia na internet. Então, assim, basicamente, o Selenium é quem vai proporcionar para a gente a emulação, né? Abrir o navegador para que a gente possa estar fazendo as nossas buscas. Quando a gente abrir o navegador através do script, a gente vai ver que o navegador já vai identificar que é um robô, né? Que é um script que está abrindo ele.
Não é efetivamente uma pessoa que está vindo aqui e abrindo uma nova guia no Chrome. Ele já vai sacar que é um script que está fazendo isso. Beleza? Então, o Selenium é uma ferramenta muito bacana que proporciona a gente estar trabalhando com web scraping. Em algumas outras empresas, é interessante falar aqui sobre o Selenium, que eles fazem testes automatizados. Então, estou desenvolvendo um site onde o cara tem que fazer um login. Então, eu posso usar o Selenium para fazer um teste automatizado, saber se aquele processo de entrar no site, clicar em login, preencher as informações e depois apertar em enviar, está funcionando. Show de bola. A gente pode usar o Selenium para estar fazendo esse tipo de testes automatizados. Beleza, a gente já viu aqui o que é um pouquinho de cada uma das nossas bibliotecas. Então, essas 5 bibliotecas aqui, show de bola, instalou, perfeito. Então, voltando aqui para o nosso código, deixa eu diminuir esse terminal. Esse daqui é o nosso ambiente de trabalho, né, onde a gente vai desenvolver o nosso script. Então, instalou todas as bibliotecas pelo pip install, show de bola, perfeito. Nosso ambiente já está pronto para começar a funcionar. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar fazer alguns imports. Como que funcionam esses imports? Esses imports é quem vai chamar efetivamente a biblioteca para a gente. Então, por exemplo, se eu quiser usar a biblioteca pandas, eu posso chamar import pandas, ou seja, import, né, efetivamente, a biblioteca pandas, e eu vou chamar ela de PD, para auxiliar aqui no processo, né, já encurta a palavra para mim. Então, a gente vai fazer alguns imports que a gente vai usar. Import time. A gente já vai ver para que a gente vai usar essa biblioteca time, ela não precisou ser instalada, tá? Ela já vem disponível. Vamos fazer um import do requests, pode ver que a IDE ela já vai fornecendo esse autocomplete para a gente, beleza? Vamos fazer o import do pandas, SPD, beleza? Vamos dar uma olhada aqui o que mais que a gente precisa. From, esse BS4, né, é o nosso Beautiful Soup. Então vamos aqui, from BS4 import. Ó, pode ver que a IDE já vai fornecendo para mim as opções de autocomplete. Beleza, Beautiful Soup. Aqui, from Selenium import WebDriver. Beleza. E por último, import JSON. O JSON a gente vai ver no finalzinho da nossa aula, se der tempo, porque o horário já está muito avançado. A gente vai ver um pouquinho dele no final. O JSON nada mais é do que JavaScript Object Notation, se eu não me engano, é essa a tradução do acrônimo, que é uma formatação de informações. Não sei se vocês já ouviram falar em XML, por exemplo. O XML, que é emitido, essas questões de nota fiscal, por exemplo. O XML é um modo de estruturar os dados, é uma formatação de dados. O JSON é uma formatação de dados também, e é uma das mais usadas atualmente. Por isso que a gente vai ver um pouquinho como exportar para JSON. Porque é muito bacana a gente conseguir exportar os nossos dados para JSON, porque é quase que uma maneira, né, uma estruturação de dados universal. Então, para mim poder mandar para outras plataformas. Beleza, a gente fez os nossos imports que a gente precisava. Tranquilo. A gente pode ver que tá cinza aqui, ó. Por quê? Porque a gente não usou nenhuma dessas bibliotecas ainda. Então, pessoal, a gente vai fazer o nosso script agora. Como que a gente vai fazer? O que a gente vai extrair, né? Bom, o Chrome Driver a gente já fez o download. A gente vai extrair as informações de uma página web, que é efetivamente essa página aqui. E o que a gente vai extrair? A gente vai extrair as informações do quadro de medalhas. Então, agora está acontecendo as Olimpíadas, né? A gente vai extrair essas informações aqui para a gente saber quem está em primeiro, quantas medalhas quem está em primeiro tem, enfim. Só para fins educativos mesmo, para a gente dar uma olhada como funciona. Então, essa daqui é a nossa página. O que eu vou fazer? Eu preciso salvar essa URL, esse link em algum lugar. Então, dentro da minha plataforma, eu vou fazer o quê? Vou instanciar uma variável chamada URL e vou gravar aqui dentro a minha string. Beleza. Então, eu já tenho aqui a minha URL. Show de bola. O que a gente vai extrair? A gente vai extrair essa tabela aqui, né? Beleza?
Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente vai precisar criar como se fosse a instância do nosso navegador. Como que a gente faz isso? Eu vou criar uma variável chamada driver aqui, que vai receber webdriver.chrome. E vou passar como parâmetro para ela. Pessoal, vou dar uma adiantadinha aqui por causa do tempo, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, fique à vontade para interromper, tá bom? Sem problema nenhum. E vou colocar dentro dela o meu objeto, né? E vou passar como parâmetro o meu Chrome Driver, que é o que eu fiz o download aqui, beleza? Sem problema nenhum. Beleza. No final de tudo, eu vou dar um driver.quit. Já explico o que é isso aqui. Por quê? Aqui dentro do driver, agora a gente tem como se fosse a nossa janela do Chrome. Só que eu preciso falar para ele, ó, abra e vá para tal lugar. Como que eu faço para ele fazer isso? Driver.get de URL. Ou seja, aqui eu tenho o meu Chrome, né? Está guardado aqui dentro da minha instância desse objeto chamado driver. E eu estou falando para ele, ó, pegue essa URL aqui. Vamos ver o que ele vai fazer? Só vamos fazer um último ajuste antes disso, que é o quê? Vamos dizer para ele esperar 5 segundos. É para isso que a gente importou essa biblioteca time. Então, a gente está falando assim, ó, cria um objeto, né, que vai ser uma janela do Chrome, abre essa janela e vai para esse link aqui. Depois disso, espera 5 segundos e daí fecha, beleza? Vamos ver como que ele vai se comportar. A gente pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito no nosso, vou salvar antes, clicar com o botão direito, Run Aula Oficina. Beleza, vamos ver o que ele vai fazer. Olha aí, ele abriu o Chrome para a gente. E pode ver que tem uma mensagem aqui, ó, o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Abriu o Chrome para a gente, esperou 5 segundos e fechou. Beleza. Primeiro passo do nosso script tá pronto. Legal, né? A primeira vez que eu vi isso daqui, eu fiquei bem animado. Consegui abrir uma página do Chrome usando um código. Então, é bem animador quando a gente vê que o nosso código começa a funcionar, né? Então, o primeiro ponto do nosso código, que era abrir e ir até o nosso site, está funcionando. Tranquilo. Show de bola. Vamos dar uma olhadinha agora como funcionam as tags HTML e um pouquinho sobre ID, um pouquinho sobre classes. Vou abrir de volta aqui o site da Salim e vou clicar aqui com o botão direito, vou vir em inspecionar. Eu vou colocar de volta o meu inspecionar aqui no canto, dividir aqui. Eu acredito que esteja tranquilo aí para ver. Se alguém não estiver vendo, estiver difícil para ver, aí pode falar aí, beleza, pessoal? Tranquilo. Como que funciona a estrutura de uma página, né? Uma página HTML, ela sempre tem uma estrutura base, né? Que é a tag HTML, head e o body. Então, o body é onde fica efetivamente todo o conteúdo da minha página. Então, os títulos, né, as tabelas, tudo vai ficar dentro do body. Então, aqui, a gente abriu o nosso body, que é a parte, o corpo da nossa página. E dentro dele a gente pode ver que existem inúmeras tags. O que são essas tags? As tags do HTML, o HTML, né, é uma linguagem de marcação de hipertexto utilizada na web. Basicamente, toda a página web usa HTML. E ela é dividida em tags. Por exemplo, o HTML5 ele veio se preocupando muito com a semântica. O que é a semântica? É o que a tag está entregando para mim realmente. O que significa essa tag? Então, por exemplo, se eu criar uma section, isso está dando a entender que eu estou criando uma seção, correto? Então, isso que é a semântica. Uma section se refere a uma seção. Então, é basicamente isso que faz uma tag HTML. Uma tag HTML ela vai agrupar, ela vai dividir e organizar os conteúdos dentro da minha página. Bom, então aqui a gente tem uma section, né? Tranquilo. Dentro dessa section a gente tem outra section chamada corpo. Vamos descendo aqui, ó, a gente vai vendo que ele vai passando aqui, vai ficando azul, né? Conforme a gente vai passando. A gente vai descendo até chegar aqui embaixo e fecha o nosso body de novo. Para ficar mais fácil de eu encontrar onde está a minha tabela aqui dentro do HTML,
Eu posso vir aqui, ó, clicar nesse mousezinho, beleza? Cliquei no mousezinho. Vamos tentar aqui, ó, selecionar a nossa tabela. Selecionei a minha tabela. Beleza, ele jogou eu para uma section que tem a class programação. Então, a classe, né, é como se fosse um apelido para minha seção. Então, assim, do mesmo jeito que o meu nome é Gustavo, eu poderia ter um apelido, sei lá, Guga, entende? Meu nome continua sendo Gustavo, mas eu pertenço a esse apelido aqui, que é a classe. Então, isso dentro do HTML a gente usa para identificar algumas coisas, geralmente usar um CSS, né, que é para deixar um pouco bonito o nosso site. Beleza. Só que essa classe é algo muito importante. Ela é o apelido para essa parte da página que eu quero. Então, é algo fundamental quando a gente fala em web scraping. Porque quando a gente instancia a nossa página web, a gente abre aqui através do Python, a gente precisa, através de algumas artimanhas, encontrar essa seção aqui. Uma delas é usando a classe. Eu posso muito bem utilizar a classe para achar, né, a tabela aqui dentro da minha página web. Então, tranquilo, a gente descobriu que dentro da página do Salim, a gente tem uma section, e o nome dessa section o nome da classe dessa section é programação. Eu acho que ficou mais claro de entender, né? Assim, a página do Salim aqui está bem organizada, tá show de bola o código, então ficou bem fácil da gente trabalhar com ela, né? Tem uma seção que o nome da classe é programação, que é efetivamente programação da nossa semana acadêmica. Da mesma maneira, isso existe aqui dentro dessa página, porque toda página web, né, basicamente vai utilizar o HTML. Então, se eu vier aqui, clicar com o botão inspecionar, vir aqui no mousezinho e tentar selecionar a minha tabela, ó, cliquei na minha tabela, beleza? Abri aqui, ó. Eita, aqui recarregou minha página. Abriu aqui. Aqui embaixo, ó, a gente pode ver que tem uma outra div dentro dessa div, né? A gente tem uma div chamada Scoreboard Table Limit. Beleza? Tranquilo até então? Se alguém não estiver conseguindo acompanhar, pode abrir o microfone aí e comentar. Beleza. Dentro dela, a gente tem uma outra tag, né, HTML, que é a nossa tabela. O que tem dentro da nossa tabela? Dentro da nossa tabela tem todo o conteúdo que a gente precisa. Então, se a gente olhar aqui, ó, dentro dessa tabela, a gente vê que ela tem uma classe, só que ela tem várias classes, na verdade, né? São vários conteúdos. Eu posso escolher qualquer uma dessas daqui. Então, se eu clicar 2 vezes, eu consigo editar o conteúdo aqui dentro, ó. Pode ver que o cursor está ali. Como que eu vou fazer? Eu vou copiar uma classe dessas daqui. Eu vou copiar essa daqui. C-scoreboard, underline, underline, table, traço complete, traço olympic. Beleza. O que eu vou fazer com essa classe agora? Eu já identifiquei que o nome da tabela, a classe dela é essa daqui. Beleza? Tranquilo. Agora que eu já sei como encontrar ela dentro do meu site, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu código encontrar ela. Eu vou falar assim para ele, ó, vai lá, abre essa página web, né, que está aqui, ó, .getURL, espera 5 segundos, e daí faz o quê? Pega a programação para mim, né? Programação não. Quadro de medalhas, né? Então aqui, o quadro de medalhas. Então, o que eu vou falar para ele? A minha guia do Chrome, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela encontre, ó, quando eu cliquei e disse um find, ele já me deu todas as opções que eu tenho para utilizar. Então, eu posso encontrar pelo nome da classe, pelo XPath, pelo ID, CSS Selector. São N jeitos que a gente pode usar para estar trabalhando aqui. Vamos se deter só aqui no Element by Class Name. Ele precisa de um parâmetro. Qual que é esse parâmetro? É, efetivamente, a classe que a gente copiou de lá. Então, beleza. E eu coloquei para ele guardar aqui dentro. E eu disse assim para ele, ó, encontre o elemento pelo nome da classe. E o nome da classe é esse daqui. E eu vou querer pegar uma informação dela. Eu vou querer pegar um atributo. Qual que é o atributo que eu quero? É o outer HTML. Esse outer HTML vai me retornar todo o conteúdo HTML que existe dentro dessa tabela aqui.
Beleza? Depois disso, eu vou falar para ele assim, ó, mostra aqui para mim, no console do Python, todo esse conteúdo que você acabou de pegar. Vou salvar, vou vir aqui, ó. Aqui eu também posso selecionar qual o arquivo que eu quero executar. No caso aqui está o aula oficina. E posso dar um run aqui do lado. Ele vai executar de novo a nossa página. Abriu a nossa página, beleza. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza. Ele foi lá, encontrou a classe pelo nome, guardou todo o conteúdo HTML aqui dentro do quadro e mostrou aqui no console para mim. Olha só o conteúdo todo aqui dentro. Ó. Todo o conteúdo HTML que tinha lá dentro daquela tabela, agora está aqui no meu console. Por quê? Porque o Python foi lá e pegou esse conteúdo e trouxe de volta para mim. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Então, aqui está todo o conteúdo. Ó. Iraque, que é uma das... Provavelmente está aqui também, vamos ver. Provavelmente deve estar aqui na tabela, aqui no Ver Mais. Enfim, esse daqui é todo o conteúdo que a gente raspou lá da página web, correto? É aqui tranquilo, né? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa tratar esses dados, né? A gente não pode simplesmente guardar esses dados assim, né, em HTML, porque eu acho que vai ficar meio difícil de entender, né? Não ia ser muito amigável ter que ficar lendo os dados em HTML. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tratar um pouquinho esses dados. Como que a gente faz para tratar um pouquinho esses dados? Eu vou deixar comentada essa linha aqui, para ele não ficar mostrando as coisas aqui no meu console. E agora a gente vai trabalhar com uma biblioteca que a gente portou antes, que é o Beautiful Soup. O que o Beautiful Soup faz? É ele que vai resgatar todo o conteúdo que tem dentro desse HTMLzão aqui, ó. Eu quero pegar só o conteúdo que me é eficaz, né? Não, tem várias coisas ali que eu não preciso. Então, eu vou passar para ele aqui quadro e depois vou passar o parâmetro html.parser. O que ele vai fazer? Ele vai tratar todo esse conteúdo. Posso fazer o que aqui para ele? Fazer um print de sup. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos executar de novo o nosso código. Abriu a página web. Vamos esperar ele terminar de executar. E vamos ver o que ele vai fazer. Está carregando nossa página. Então, pessoal, uma coisa que é importante a gente saber é que, às vezes, o Selenium ele é um pouco instável, tá? Então, não se assustem caso, às vezes, não funcionar. Por isso que é importante a gente sempre colocar o time.sleep, para esperar que, efetivamente, esteja carregado todos os conteúdos na nossa página. Beleza, a gente pode ver que ele já trouxe um pouco diferente aqui, né? Os conteúdos, né? Tranquilo. Agora a gente vai tratar um pouquinho mais esse conteúdo. A gente vai chamar aqui, ó, de tabela. Vamos criar uma variável chamada tabela. E vamos passar a nossa variável. E vamos dizer que eu quero que ele encontre todo o conteúdo que tem dentro de table. Então, dentro da minha tag table, eu quero que ele pegue todo o conteúdo para mim. Só que, vou dar uma adiantada aqui por causa do tempo. Eu vou criar uma outra variável chamada conteúdo. E dentro dela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar para o Pandas dar um read do HTML, tranquilo, essa parte aqui. Eu chamei a minha tabela, a minha biblioteca, né, que a gente importou aqui antes, ó, import pandas como PD. Eu vou falar para o meu Pandas ler o HTML. Esse STR é para a gente garantir que ele converta para string, porque o Pandas vai estar esperando uma string, beleza? E aqui são questões da própria funcionalidade, tá? Ela vai me retornar um array, eu vou precisar pegar a posição dela, a posição 0. Só que, como são muitas informações, eu vou falar para ela que eu quero só as 10 primeiras posições. Então, vamos dar uma olhadinha melhor como que foi esse código. A gente passou todo o conteúdo HTML, né? Aqui para o Beautiful Soup. Ele parseou o conteúdo para a gente. Aí, o que ele fez depois? Dentro desse conteúdo que a gente tem, eu quero que ele pegue só o da tag HTML table, só o que está dentro da tabela. Beleza, guardei aqui dentro da minha variável tabela. Depois disso, eu chamei o Pandas, porque o Pandas é quem vai organizar esse conteúdo para mim. Então, eu chamei aqui, guardei tudo dentro da variável conteúdo e vou mandar printar.
Então vamos executar agora, vamos ver como que ele vai agir aqui. Cliquei em executar, vamos ver o que ele vai fazer. Abriu a nossa página web. Vamos esperar ele terminar de carregar e pegar as informações para a gente. Vamos lá, carregando. Esperar ele terminar de carregar. Pessoal, a internet, a velocidade também interfere aqui no tempo de execução do nosso script, beleza? Então, ó, show de bola. O que ele trouxe aqui para a gente? A gente viu aqui, ó, que tem em primeiro lugar a China, né? Então tá aqui, ó, primeiro, China, né? CHN 1887. Ele colocou esses pontos aqui porque ele não consegue mostrar todas as informações em coluna aqui. O Pandas, ele não vem por padrão isso. Mas a gente pode passar alguns parâmetros para ele parar de fazer isso, que é esses 3 parâmetros aqui. Se alguém precisar depois, só me chamar, que eu disponibilizo esse script. Então, beleza. A gente já conseguiu pegar todo o nosso conteúdo. Vamos dar uma organizadinha melhor aqui na nossa tabela, só porque por exemplo, aqui, essa primeira coluna ficou sem nome, né? Então fica difícil da gente entender. Então vamos dar uma trabalhadinha aqui nos nomes dela. Então vamos colocar aqui, ó, conteúdo.columns, ou seja, as minhas colunas. Como que eu quero chamar essas minhas colunas? A primeira eu vou chamar de posição, vou chamar assim. A segunda eu vou deixar país. A terceira, que vai ser as medalhas de ouro, eu vou chamar de ouro, prata, bronze e total. Beleza, então eu disse que eu quero que as colunas, né, desse meu conteúdo tenha esses respectivos nomes aqui que eu acabei de falar. Então vamos salvar o nosso script, vamos mandar executar de novo e vamos ver agora como que ele vai retornar esses conteúdos para a gente. Beleza, abriu o nosso Chrome de novo. Dessa vez carregou um pouquinho mais rápido, vocês viram, né? E tá aí, ó. Trouxe todo o conteúdo que a gente precisava. Ó. Primeiro, China, depois as medalhas de ouro, por algum motivo. Ele não alterou os nomes que eu coloquei para ele alterar. Ah, tá, é que eu mandei printar antes de alterar os nomes, né? Beleza. Questões técnicas. Vamos executar de novo ligeirinho aqui. Agora sim, ele tem que alterar os nomes para a gente. Pessoal, para evitar que ele fique abrindo toda vez o Chrome, a gente pode usar o Chrome minimizado também, tá? A gente pode passar um parâmetro ali para o nosso objeto para fazer com que ele não abra o Chrome toda vez. Mas eu gosto de deixar aqui para a gente ver o que ele está fazendo. Beleza. Então, olha só. Ele já trouxe aqui para a gente a posição de cada país, o nome, né, do país aqui, como a gente colocou, ouro, prata, bronze e total. Então, pessoal, é basicamente assim que a gente faz a raspagem de um dado em HTML. É basicamente assim que, por exemplo, trazendo, né, num exemplo real, deixa eu parar minha apresentação aqui, trazendo para um exemplo real, o Bruno, eu e o Juliano, a gente trabalhava. A gente ia lá, abria a página web, procurava pela classe, né? A gente ficava lá inspecionando elemento, procurava, o nome desse link aqui é tal classe. Então eu falava assim, ó, encontre o elemento pela classe, igual a gente fez, pega o conteúdo, parseia ele. A gente não usava o pandas, né? Mas a gente parseava o HTML igual, a gente pegava as informações que a gente precisava. A diferença é que a gente guardava isso tudo dentro de um banco de dados. A gente já viu aqui como exportar para JSON, mas o tempo é curto, né? Já se foi o nosso tempo, infelizmente não deu para a gente ver. Mas é questão de 4 linhas. Então, assim, pessoal, se alguém tiver interesse em ver esse script completo, pode entrar em contato comigo, eu mando, se quiser eu posso mandar o link do GitHub também, sem problema nenhum. Então, pessoal, assim, no aspecto geral, essa foi a nossa oficina, né? Infelizmente deu uma apuradinha aqui na parte do web scraping, mas foi mais para a gente ver que existe uma ferramenta para isso e que, assim, em questões de 20 minutos, a gente consegue entrar numa página web e pegar todo o conteúdo que a gente precisa. Se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente tem 3 minutinhos ainda. Maravilhoso, sensacional, Gustavo.
Tava acompanhando aqui, de fato, eu já tinha mexido com o Selenium HQ, que você falou, que é para fazer automação. Eu trabalhei em uma empresa em Curitiba que fazia automação de testes funcionais de regressão, né? E aí, tipo, a gente programava lá tudinho e deixava ele rodando sozinho. Lá foi em 2011. Aí, tipo, é muito legal saber que o Python tá fazendo isso de uma forma muito mais legal, assim. Então, tipo, parabéns pela... É bem interessante. Inclusive, tipo, eu orientei o TCC com um aluno que ele fez, mas só que ele fez com... Ele não fez com Python, ele fez com PHP. Então, PHP ia lá, baixava o HTML, compilava. Então, tipo, com Python parece ser mais interessante mesmo. O Python, a vantagem é que ele é bem abstraído, né? Mas, assim, se a gente já tem prática com uma linguagem, por exemplo, com PHP, não tem por que migrar também, né? Mas é uma oportunidade aí para a gente ver. Até Sim. O professor deu um exemplo prático agora que trabalhava com isso, né? Então a gente vê que isso realmente é utilizado. A gente fez um play de vídeo que baixava lá do REA, que é coisa de educação, de recursos educacionais abertos, né? Então a gente baixava o ponto MP4 lá, baixava não, pegava o link só e colocava numa interface de player que a gente fez, tipo YouTube. Então a gente fez um play de YouTube para os REA lá, específico, assim. Era só para testar essa questão do crawler e tudo. Nossa, parabéns mesmo pela apresentação. Acredito que a turma aqui, tipo, ficou galera, vocês sabem que essas possibilidades existem, né? Então, tipo, tá tudo aqui. São ferramentas livres, o Python é livre, o Selenium HQ é livre. Então, tudo que precisa mesmo é só um tempo para parar e para a gente obter aquele conhecimento. E o Gustavo tá aqui para facilitar a vida de vocês, né, quanto a isso. Gustavo, nossa, muito obrigado mesmo por você ter aceito a proposta e o desafio de oferecer a oficina aqui na Unicamp. É uma satisfação tê-lo aqui sempre. E quando você se formar, professor, com certeza a gente vai chamá-lo. Show de bola. Pode chamar sempre que a gente vai estar aí. Eu que agradeço o pessoal que ficou aí junto, né? Sei que às vezes parece muito conteúdo para a gente absorver de uma vez só, mas é interessante essas oficinas que a gente vê as possibilidades que existem, né? É nessas oficinas de semana acadêmica que se abrem as oportunidades. Nossa, eu gostei disso aqui. Aí você vai lá, começa a trabalhar com isso, quem sabe engancha um projeto de pesquisa ali junto, né, com o Bruno, e é só alegria. A ideia de fato é exatamente essa que você falou, para você vem, mostra como é que é, e aí o pessoal fica interessado, né? Com certeza teve pessoas aqui que ficaram, nossa, que legal, caramba, vou dar uma procurada a mais. Muito bom, obrigado. Então, muito obrigado aí. Obrigado, pessoal, e uma boa semana acadêmica aí para todos nós, beleza? Valeu. Valeu, obrigado.